meu nome é Natalie Chen. Tenho 35 anos e sou fundadora da Stratus Innovations, em Seattle. Durante anos, fui o irmão invisível àquela pessoa que a família ignorava, subestimava e nunca enxergava de verdade. Achei que o casamento da minha irmã finalmente pudesse mudar isso. Soiler, não mudou. 2 semanas depois de eu assinar um contrato de 30 milhões de dólares sem sentido, aliás com a empresa do meu futuro cunhado, eles me colocaram em uma mesinha perto das portas da cozinha, ao lado de pilhas de bandejas de buffet. Enquanto o salão de festas ecoava com risos, brindes e promessas de novos negócios, eu comia meu jantar nas sombras. Quando descobri que foi a própria Emily, minha irmã, quem aprovou aquele mapa de assentos, algo dentro de mim quebrou. Se você já construiu o seu próprio sucesso e mesmo assim viu sua família agir como se ele não existisse, fica comigo. Porque essa história não é só sobre uma cadeira ruim. É sobre reivindicar o próprio valor mesmo que isso signifique deixá-los para trás. Se histórias como essa tocam você, curta, compartilhe, se inscreva. Seu apoio mantém essas conversas vivas. Vamos lá. Eu realmente achei que esse casamento fosse provar que eu era importante para eles. Soiler, não foi o caso. O convite estava no balcão da minha cozinha fazia 3 dias, meio escondido sob uma lista de compras e um panfleto antigo de um condomínio no centro. Só reparei nele enquanto arrumava a bagunça. Papel cartão grosso, cor marfim, letras em folha de cobre, caligrafia elegante. Senhor e Senhora David Chen têm a honra de convidá-lo para o casamento de sua filha, Emily Chen, com o Sr. Jonathan Blake. Senti o peito apertar enquanto lia. A tinta mal tinha secado no contrato de 30 milhões de dólares entre a minha empresa e a Blake Enterprises e mesmo assim eu li aquilo como se fosse um conhecido distante. Larguei o envelope no balcão, cruzei os braços e me preparei para encarar lembranças antigas. No meu dia de formatura em Berkeley, meus pais perderam meu discurso porque a Emily tinha um torneio de tênis. Chegaram quando o público já estava indo embora. Minha mãe acenou como se tivesse estado lá o tempo todo. Olhei para o cartão RSVP em branco, exceto pelas opções a aceito ou a recuso. Sem mensagem pessoal, sem indicação de onde eu sentaria. Joguei de volta na pilha de correspondências. Hoje, não. Naquela tarde, eu estava imersa em e-mails de trabalho. Minha equipe na Stratus Innovations tinha acabado de concluir a fase beta da nossa nova plataforma de logística em nuvem. Ethan, meu COO, sinalizou várias atualizações importantes para investidores. Normalmente, eu responderia em segundos, mas minha mente continuava voltando para aquele convite. Horas depois, meu celular tocou. Alô, Natália. Era a voz da minha mãe no Viva Voz. Você recebeu o convite? Belisquei a ponte do nariz. Recebi. Que maravilha. A Emily deve estar animadíssima. Notei que não veio nenhum mapa de assentos, comentei, mantendo o tom leve. O silêncio durou um pouco. Ah, bem, ainda estamos organizando as coisas. Você sabe como casamentos grandes são. Venha e se comporte, Natalie. Comportar-se como se eu fosse a bomba-relógio da família. Encerrei a ligação antes que minha paciência se esgotasse. Naquela noite, enquanto esquentava as sobras de pad thai no micro-ondas, meu celular acendeu com uma chamada de face time. Era Jake. O sorriso dele surgiu na tela, meio pixelado, mas ainda carregando aquele calor gentil que sempre me atraiu. Ei, sumida. Você tá tensa, ele disse. Levantei o convite. Adivinha quem vai se casar? Ele arqueou uma sobrancelha. Você? Suspirei. Não vou dar a eles mais munição para me chamarem de distante. A expressão de Jake suavizou. Então eu vou com você. Se quiser. Meu peito apertou. Quero sim. Na manhã seguinte, antes que eu pudesse mudar de ideia, marquei aceito com prazer, lacrei o RSVP e o deixei na caixa de correio do meu prédio, no centro da cidade. Mais tarde, no escritório com vista para o Lago Union, meu celular tocou novamente. Era uma mensagem da Emily. Obrigada por vir, Nath, significa muito para mim. Fiquei encarando aquelas palavras, uma esperança frágil brilhando sob uma dor que eu não sabia nomear. Você pensaria que conseguir um contrato de 30 milhões de dólares faria com que eles finalmente me enxergassem. Mas estaria errado.
A propriedade dos Blake parecia saída de uma revista: jardins impecáveis, fontes de mármore, gramados infinitos e perfeitamente aparados. Ao sair do meu EV prateado, alisei o vestido verde esmeralda, determinada a parecer calma e no controle. Jake se juntou a mim, ajeitando o blazer. Isso aqui é demais, murmurou, observando os convidados com taças de champanhe e ternos em tons pastéis. Clássico exagero dos Blake, respondi, forçando um sorriso. Por dentro, meu estômago dava voltas. O convite dizia festa no jardim, mas ao entrar no pátio circular, decorado com rosas importadas e aquecedores discretamente embutidos, ficou claro que isso era apenas um código para ostentação pura. Olhei em volta e encontrei meus pais perto de um bar branco elegante, coberto por linho. Os olhos da minha mãe se arregalaram ao me ver com Jake. Ela me analisou dos pés à cabeça, parando no vestido como se avaliando uma peça de decoração que não havia provado. Você veio, disse ela, com um beijo seco na minha bochecha. E quem é esse homem bonito? Jake Morales, ele respondeu, estendendo a mão com um sorriso calmo. Prazer em conhecê-la, senhora Shen. Ela manteve um sorriso educado, mas tenso. Igualmente. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela passou o braço pelo meu e me conduziu em direção a um grupo reunido perto de uma fonte de mármore. Seu pai está conversando com o Jonathan Blake. Você deveria ir cumprimentar. Jonathan estava no centro do grupo, com um terno azul marinho impecável, rindo de algo que meu pai acabará de dizer. Quando me viu, se endireitou e estendeu a mão. Então você é a mente brilhante por trás das Stratus Innovations, disse ele, com firmeza. Senti meu rosto esquentar. Obrigada, Sr. Blake. Estamos animados com a parceria. Por favor, me chame de Jonathan. Os olhos dele permaneceram fixos em mim, atentos, mas sem crueldade. A Clary fala muito bem da sua equipe. Ouvi dizer que os lançamentos já estão causando um certo burburinho. Antes que eu respondesse, minha mãe soltou uma risada forçada. A Nathalie sempre foi a nossa pequena gênia da computação, disse minha mãe, como se estivesse falando de um antigo passatempo de criança. Mas é a Emily quem está realmente brilhando nos negócios da família. Jonathan franziu o senho. A Emily nunca mencionou que a irmã dela comanda as Stratus. Olhei para o lado e vi Emily conversando com colegas do grupo Shen. Ela notou nossos olhares, percebeu a expressão confusa de Jonathan e veio até nós com sua típica confiança despreocupada. Não parecia relevante, disse ela, dando de ombros enquanto me abraçava com um só braço. Ela está ocupada com as coisinhas técnicas dela. Coisinhas técnicas? Repeti em voz baixa. Jonathan arqueou uma sobrancelha, mas não disse mais nada. Nesse momento, Terry apareceu com um vestido rosa claro que cintilava sob o sol poente. Nathalie, você veio mesmo! Exclamou, beijando o ar perto das minhas bochechas. O olhar dela caiu sobre meu vestido. Esmeralda. Tão prático. Forcei um sorriso. Você também está linda. Se você já se sentiu invisível em salas que ajudou a construir, continue comigo. Inscreva-se. Porque o que aconteceu depois, naquele casamento, mudou tudo. A mão de Jake pousou suavemente na base das minhas costas, um gesto de apoio que eu nem sabia que precisava até sentir. Conforme a conversa evoluía, Jonathan voltou ao tema dos negócios. Já estamos percebendo grandes ganhos de eficiência. Eu adoraria saber mais sobre o processo de desenvolvimento da sua equipe. Engoli em seco e firmei a voz. Eu construí as Stratus do zero. Sem apoio da minha família. Foi tudo comigo. A frase caiu no grupo como uma granada silenciosa. O silêncio pairou por um segundo. Jonathan assentiu devagar, com um brilho de respeito no olhar. Isso é impressionante. Meu pai pigarreou e tomou um gole rápido da bebida. Minha mãe, nervosa, apontou para alguns canteiros floridos perto das casas de hóspedes, mudando de assunto como se a vida dela dependesse disso. Mas a verdade já estava exposta. Mais tarde, quando Jake e eu nos aproximamos da fila do manobrista, ele se inclinou e perguntou: Você acredita mesmo que eles vão te tratar diferente no casamento? Não respondi. O nó no meu estômago já sabia a resposta. Acontece que, quando disseram assentos familiares, queriam dizer ao canto dos funcionários.
O sorriso profissional da organizadora do casamento desapareceu assim que ela localizou meu nome. Vi o dedo dela pairar na tela, hesitar e então tocar com força, como se estivesse tentando reorganizar as letras com raiva. Nathalie Chen, mais um, ela murmurou. A voz dela ganhou uma doçura artificial, áspera como lixa. Ah, sim. Mesa ó, mesa ó. Antes que eu pudesse perguntar algo, ela acenou para um dos assistentes do buffet. Por favor, me acompanhem. Jake entrelaçou os dedos nos meus enquanto caminhávamos. O salão principal brilhava com lustres imponentes e arranjos florais em tons pastéis. Os convidados riam com taças de champanhe e pratos com bordas douradas. Mas nós não paramos ali. Em vez disso, fomos conduzidos por um corredor estreito nos fundos da cozinha. O ar mudou de imediato, agora saturado com cheiro de óleo de fritura e vapor vindo da lava-louças industrial. Uma porta se abriu, revelando uma mesa dobrável, bamba, escondida no canto mais afastado, coberta às pressas com um linho branco amassado. Duas cadeiras de metal, ao lado de caixas de plástico cheias de copos sujos. Pesquei, incrédula. Você está brincando. O gerente do buffet, um senhor simpático, mas visivelmente desconfortável, evitava meu olhar. Me desculpe. Mudanças de última hora, a noiva insistiu. O maxilar de Jake se contraiu. Isso é absurdo. Antes que eu pudesse dizer algo, uma voz arrastada soou atrás de nós. Ora, tudo certo por aqui? Tara surgiu na porta, segurando uma taça de champanhe com uma das mãos perfeitamente cuidadas. O sorriso dela era tão açucarado que quase me deu cárie. Seu vestido cor blues reluzia sob as luzes fluorescentes como se ela estivesse estrelando seu próprio comercial de perfume. Deve ter havido algum engano, disse Jake com firmeza. A Nathalie é a irmã da noiva. O sorriso de Tara nem tremulou. Precisamos priorizar. Parceiros de negócios do pai, amigos íntimos, você entende, né? Abri a boca para responder, mas as palavras morreram na garganta. Por cima do ombro dela, vi Emily parada na entrada do grande salão, assistindo tudo se desenrolar. E sem mover um músculo. A humilhação bateu como um tapa. Eu sou sua irmã, consegui dizer, a voz saindo estranha até para mim mesma. Tara inclinou levemente a cabeça. Exatamente. O que te torna parte da grande família agora, eu acho. Jake deu um passo à frente, pronto para reagir, mas eu coloquei a mão em seu peito. Não aqui. Não agora, murmurei. Eu só preciso de um minuto. Ele assentiu, os olhos escurecendo de frustração. Estarei lá fora. Saí apressada e entrei no primeiro lavabo individual que encontrei no corredor. Tranquei a porta, sentei na tampa do vaso sanitário e cobri os olhos com as mãos. Mas as lágrimas vieram mesmo assim. Não eram só por hoje. Eram pelos 35 anos que me trouxeram até aqui. Pelo aniversário de 15 anos esquecido, pela formatura de Berkeley em que meus pais chegaram tarde, pelos marcos ignorados, pelas conquistas diminuídas ou distorcidas para fazer Emily brilhar mais. E agora, isso. Sozinha, encarando os azulejos rachados da parede, algo em mim simplesmente quebrou. Basta. Peguei o celular e rolei a agenda até encontrar o nome de Ethan. Toquei em ligar. Ele atendeu na primeira tentativa. Nathalie? Está tudo bem? Achei que você estivesse no casamento do século. Ethan, cancele o contrato com a Blake. Agora. Silêncio. Tem certeza? Absoluta. Desliguei antes que ele pudesse tentar me convencer do contrário. Levantei, alisei o vestido, retoquei a maquiagem e voltei para a cozinha. Cada passo, calmo e firme. Se eles queriam drama, então teriam drama. Algumas pessoas fazem escândalos em casamentos. Eu encerro contratos multimilionários. Saí do lavabo e percorri o corredor com passos frios e controlados. Aquela parte de mim faminta por aprovação, por atenção, por afeto havia ficado para trás, esgotada naquele banheiro minúsculo. O que restava agora era mais nítido. Mais firme. A tenda de recepção vibrava ao som de jazz suave e conversas abafadas.
Garçons deslizavam entre as mesas com bandejas de champanhe nas mãos, alheios à batalha silenciosa que se travava dentro de mim. Avistei a mesa principal. Jonathan Blake estava no centro, com Tara ao seu lado, seu vestido blues ainda mais reluzente sob as luzes, e Emily ao outro, com o vestido de cetim sob medida impecável. Ao redor deles, executivos e velhos amigos da família riam como se vivessem num mundo intocável. Não hesitei. Atravessei a sala sem desviar o olhar, passando por entre as mesas, ignorando os sorrisos educados, os acenos desconfortáveis, os olhares curiosos de parentes que não me dirigiam a palavra havia anos. Jonathan me notou primeiro. Seus olhos se estreitaram, e ele se endireitou na cadeira, a mão ainda segurando uma taça de vinho de cristal. Emily acompanhou o olhar dele e sua expressão mudou de neutra para tonita. Então Tara me viu. Seu sorriso congelou no meio da risada, e a cor sumiu de seu rosto como se ela já soubesse o que estava prestes a acontecer. Parei a 2 passos da mesa principal. Peguei meu celular e disquei. Ethan, é a Natalie, disse, com a voz firme e clara o suficiente para ecoar por toda a tenda. Efeito imediato. Cancele o contrato com a Blake. O murmúrio que se espalhou pelas mesas foi como uma onda de choque. Jonathan começou a se levantar, apoiando as mãos na toalha de linho. Natalie, disse ele em tom baixo e contido. Não vamos fazer isso aqui. Virei e encarei-o com firmeza. Ah, vamos sim. Vamos fazer isso exatamente aqui. Emily se levantou, quase derrubando sua taça de vinho. Nat, por favor, vamos conversar em particular. Isso não é hora. Foquei nela, deixando que todos os anos de silêncio, exclusão e feridas não ditas endurecessem minha voz. Você teve anos para conversar, Emily. Você escolheu o silêncio. A tenda inteira mergulhou num silêncio denso. Do lado da mesa de sobremesas, uma colher caiu no chão com um estrondo metálico. Em outra extremidade da tenda, 2 homens se levantaram: Michael Lee, da Harbor Capital, e Gerald Evans, da Alpine Ventures. Eles trocaram um olhar breve e vieram na minha direção. Senhorita Shen, disse Michael, gentilmente, lançando um olhar rápido para Jonathan. Será que poderíamos conversar, de forma mais direta, por um momento? Sussurros se espalhavam como tempestade ao nosso redor. Tara abriu a boca, pronta para soltar alguma observação cortante. Mas qualquer comentário que ela tenha ensaiado morreu antes de ser pronunciado. Não ofereci mais uma palavra a ninguém. Virei-me, ainda com o telefone na mão, e saí da tenda sem olhar para trás. Jake me alcançou perto do manobrista e passou a caminhar ao meu lado, um sorriso surgindo nos cantos da boca como fogo que queima devagar. Ele se inclinou levemente, falando só para mim, num tom baixo. Isso foi lendário. O engraçado de queimar pontes é que o horizonte fica bem mais claro. Na segunda-feira de manhã, minha caixa de entrada parecia uma zona de guerra. As linhas de assunto gritavam: urgente, demissão. Por favor, ligue para Jonathan Blake para reconsideração. 14 chamadas perdidas piscavam na tela do meu celular. 2 da Emily, uma da minha mãe, várias de números que eu reconhecia mesmo sem um identificador de chamadas. Sentei-me à minha mesa, tomando meu café americano como se fosse uma segunda-feira qualquer. Ethan apareceu na porta com o celular na mão. Você não estava brincando. Eles estão bloqueando todos os canais. Só falta mandarem pombos correio. Girei minha cadeira para encará-lo. Ótimo. Deixa eles suarem. Um sorriso apareceu nos lábios dele. Já redigi a carta de rescisão. Envie. Faça isso, respondi. Antes que ele pudesse sair, meu telefone vibrou de novo. Uma nova mensagem da Emily. Você estragou tudo. Fiquei olhando para a tela por mais tempo do que deveria. Jake apareceu com 2 cafés nas mãos, como se fossem oferendas de paz. Sem dizer nada, me entregou um deles. Ou talvez disse-lhe: você tenha finalmente salvado sua própria dignidade. Pena que ela ainda não percebeu. Soltei uma risada seca e larguei o telefone na mesa. No meio da manhã, o tom das ligações mudou. Michael Lee, da Harbor Capital, deixou uma mensagem de voz. Natalie, adoraríamos conversar sobre novas parcerias. 1 hora depois, Gerald Evans, da Alpine Ventures, enviou um e-mail pedindo uma reunião.
O ritmo estava mudando. Às 11h32, o nome de Claire Jensen apareceu na tela. Atendi na hora. Claire? Eles estão desesperados, sussurrou ela. Jonathan convocou uma reunião emergencial com o conselho. O pessoal de operações está em pânico. O jurídico virou um caos. Me recostei na cadeira. E você? Houve uma pausa. Então ela respondeu, suave. Entre nós? Não te culpo. Pela primeira vez desde aquele casamento, eu sorri. Depois do almoço, encontrei um e-mail da tia Diana. Nathalie, soube do que aconteceu. Finalmente alguém nessa família quebrou o ciclo. Tenho orgulho de você. Tia Diana. Senti o peito apertar não de dor, mas de convicção. De força. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem da Emily apareceu. Almoço. Só você e eu. Amanhã. Um pequeno restaurante no bairro do Capitólio exalava um aroma acolhedor de alho e ervas frescas. Cheguei antes da hora, queria ter a escolha de ficar ou ir embora. Emily já estava lá. Sentada numa cabine no canto, parecia menor do que eu me lembrava. Os dedos tamborilavam nervosos no copo d'água. Quando me viu, algo no rosto dela se partiu, como uma fachada antiga rachando. Você queria conversar, disse eu, unindo as mãos sobre a mesa. Ela respirou fundo, estremecendo. Eu estava com ciúmes. Sempre estive. Desde o ensino médio. Você era inteligente, a determinada. E não importava o que eu fizesse, nunca parecia o bastante. Então por quê? Perguntei, sem alterar o tom. Porque era mais fácil tentar te diminuir do que admitir que eu nunca conseguiria te alcançar, sussurrou. O Jonathan, eu só amplifiquei isso tudo. Esse fardo não é mais meu, respondi com calma. Emily baixou o olhar, encolhida. Tem alguma chance de consertar isso? Pensei por um momento antes de responder. Talvez. Mas começa com você se consertando. Eu cansei de carregar suas inseguranças. Ela sentiu, com um pesar visível. Eu mereço isso. Você merece uma chance de fazer melhor. O que você vai fazer com ela, é com você. Do lado de fora, vi Jake estacionar. Ele abaixou o vidro e sorriu, aquele sorriso cálido, como luz do sol depois de dias nublados. Pronta para ir? Naquela noite, chegou um novo e-mail da tia Diana. Jantar na semana que vem. Só nós, meninas. Você mereceu. Sorri, olhando pelas janelas da sala para as luzes douradas do verão em Seattle, e pensei. Talvez o melhor lugar à mesa seja aquele que eu mesma construir. Pela primeira vez em anos, eu não estava com medo do próximo jantar em família. Os ecos da traição ainda estavam ali, sim, mas abafados por algo muito mais forte, autorrespeito recuperado, limites redesenhados. Porque quando a injustiça encontra uma decisão firme e inabalável, até as mesas mais douradas podem ser viradas. Se você já foi ignorado, silenciado ou subestimado, eu quero ouvir sua história. Deixe um comentário. Me conte como você reencontrou o seu valor. E lembre-se, proteger sua paz não é egoísmo, é sobrevivência. Fique firme. Fale a sua verdade. E construa o assento que você merece em qualquer sala.